Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diálogos Teológicos. Hoje, conforme prometemos semana passada, iremos assistir à segunda parte da conversa, dos diálogos com o pastor Alex Esteves a respeito da esquerda teológica. Os irmãos vão acompanhar essa nossa conversa, perguntas que foram feitas pelo irmão Bruno, o irmão Mike, o irmão Alexandre, também por mim, e desfrute então dessa segunda parte na conversa, parte final desta conversa com o pastor Alex sobre a esquerda teológica. Deus abençoe. Pastor, aqui é o Bruno. A gente percebe que a esquerda teológica tem uma interpretação bíblica que difere da ortodoxa. Qual é essa diferenciação que eles fazem da interpretação? A base está nos pressupostos. Porque veja só, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte e ciência de interpretar textos. Mas, quando nós vamos ver do que se trata a hermenêutica, ela é tripartite, se nós podemos dizer assim. Ela trata de pressupostos, regras e métodos de interpretação, correto? Pressupostos, métodos e regras de interpretação. Quando eles dizem que todo mundo lê com pressupostos, é verdade, ninguém é uma tábula rasa. Todavia, o que eles querem é incutir em nós pressupostos equivocados. Quais são os pressupostos válidos? Pastor Claudio Corrêa de Andrade, pai do nosso pastor Gunnar Berg, faz sempre questão de destacar os pressupostos válidos. A Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada, infalível, autoritativa, absoluta, suficiente, compreensível e eterna. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu preciso estar unido desses pressupostos para que essas premissas determinem e possibilitem uma interpretação correta, pelas regras e métodos de interpretação adequada. Regras que nós conhecemos, analisando o contexto, analisando não só o contexto histórico, mas o contexto das palavras e da palavra de Deus de modo geral, analisando as palavras na sua literalidade, nas suas figuras de linguagem e assim por diante. O método histórico-gramatical que o próprio Paulo utilizou, que o Novo Testamento o que fazem? Eles não concordam que a Bíblia seja inerrante. Eles começam a dizer, não, tudo é interpretação. No nosso meio já tem gente assim, meus irmãos. Tudo é interpretação. A linguagem não pode distorcer a verdade. Né? A linguagem não pode absorver a verdade. Agora, fica à vontade, pode falar, pastor. Eu tenho acompanhado alguns debates daquela rede de estudos latino-americanos, dos pentecostais, alguma coisa assim. Relep. Então, o que eu tenho observado, exatamente características que o senhor tem descrito aí. Primeiro, uma fuga patológica da necessidade de ser conclusivo num debate. Eles não concluem. Todas as questões estão em abertas. Todas as premissas não podem ser jamais fechadas. E a outra coisa que é exatamente isso que o senhor está dizendo aí, eles tratam a Bíblia como se a palavra de Deus estivesse suscetível aos sabores do momento, e há uma frase que eles têm repetido quase que como um mantra, para mim é retrato de esquerdismo teológico. Uma nova tradição dá novo sentido à tradição anterior. É isso mesmo? Exatamente. Eles vivem um dilema. Eles querem apresentar uma teologia. Vamos para o campo pentecostal, porque vai ilustrar bem o que eu estou dizendo. Eles tentam apresentar uma teologia que seja genuinamente pentecostal. Na verdade, eles querem que pensemos que a sua teologia é genuinamente pentecostal. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam criticar o que está. Irmãos, naquele livro, que na verdade não tem como eu deixar, porque é público, e que faz parte do meu trabalho com relação a isso, mas naquele livro que saiu de circulação, Experiência Hermenêutica Pentecostal, era da CPAD, a CPAD retirou de circulação adequadamente, do Kenner Terra e Davi Mesquiati de Oliveira, né? Acho que é válido, pastor Gunnar, citar esse fato. Naquele livro, eles dizem que querem apresentar algo que é uma teologia pentecostal. Só que lá eles dizem o seguinte, olha só, eles querem revisar crenças fundamentais da fé cristã, revisar o conceito de centralidade, revisar o conceito de centralidade da Bíblia,
E dizem que a teologia pentecostal que existia até hoje não era teologia pentecostal, era teologia pentecostal, era teologia escrita por pentecostais. Então, Antônio Gilberto, no Correio da Cidade, Bíblia de Estudo Pentecostal, Abraão Almeida, para eles, então, pode esquecer tudo isso, tá certo? Esquecer tudo isso, Estevão Ângelo, todos esses aí, esses teólogos, Orlando Boyer, vamos esquecer porque era só uma teologia de pentecostais, porque eles vão trazer, esses mistas aí, vão trazer essa teologia esotérica deles, né? Ou seja, é uma teologia lá dos academicistas que o homem comum não alcança, uma teologia muito elevada, eles vão ensinar nova teológica, eles é que vão nos ensinar a tocar esse instrumento. E eles dizem que essa teologia anterior não era verdadeira, não era verdadeiramente pentecostal, porque era muito baseada nos métodos de interpretação reformada. Mas vem cá, hermenêutica não é a mesma. Inventaram agora uma hermenêutica pentecostal. E estão lançando artigos e livros sobre isso. Irmão, nós devemos saber que hermenêutica é uma só. Existem conclusões equivocadas de hermenêutica. Existem conclusões erradas em razão de aportes teológicos equivocados. Todavia, a hermenêutica é a pressuposição adequada de que a Bíblia é tudo aquilo que a gente mencionou, inspirada por Deus, etc. Regras que a própria Bíblia nos apresenta. Uma regra de ouro é de que a escritura Lutero falou muito isso, e a reforma protestante, né? Também o método histórico gramatical, eles dizem, não, a Bíblia não, eles ficaram com raiva, a declaração de fé da Assembleia de Deus diz lá que a Bíblia deve ser interpretada conforme critérios históricos e gramaticais. Eles querem outros métodos pós-modernos, de desconstrução, etc. Mas, assim, nós precisamos avaliar o seguinte, se nós começarmos a nos distanciar da ortodoxia, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? E eles começam, pastor Guna e amados irmãos, Mike, Alexandre e amados ouvintes, eles começam falando da liderança, falam mal de filhos, de declarações de fé, e daqui a pouco entram para desconsiderar o que está escrito na palavra do Senhor. Bom, Mike tem mais uma pergunta para o senhor. Pastor, a minha pergunta é se esse movimento da esquerda teológica, ele é um movimento que já se tornou denominacional ou ele ainda está voltado a indivíduos, né? Pela influência de indivíduos. E eu estou ouvindo aqui essa nossa discussão até agora e eu tenho pensado sobre, já é uma outra pergunta em cima dessa, sobre como isso afeta a realidade da igreja. Porque parece ser um assunto um tanto acadêmico, né? Uhum. Mas como isso, chegando lá no final da linha, lá na congregação, lá nos irmãos que estão ouvindo a mensagem de terça, quinta, sábado, domingo, nos dias do culto, como a esquerda teológica afeta a igreja naquele momento ali da congregação, onde os irmãos se reúnem. Então são duas perguntas, né? Isso. Ficou claro, pastor? Excelente, excelente. O que acontece? Primeira coisa, é individual mais duas coisas. Eles estão assumindo espaços de poder nas igrejas. Por exemplo, eu sei de lugares aí onde há representantes da RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, que já estão dirigindo seminários teológicos oficiais da Assembleia de Deus, em alguns lugares. Já está acontecendo isso. Eles estão em instâncias de editoras, ou seja, são indivíduos, mas estão se organizando e preenchendo espaços de poder. E outra poder, eu digo influência. E outra questão é que eles estão se organizando mesmo em grupos. Essa Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, eu tenho que mencionar, porque eu até fiz um texto, Os Filhos de Francisco. Irmãos, essa Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais enviou para o Sínodo da Amazônia um evangelista lá de um estado do Nordeste, que, na verdade, ele foi lá falar com o Papa, né? Na verdade, houve também, não sei se foi esse mesmo, mas houve assembleanos, porque um site do Vaticano, acho que é Vatican News, diz que havia representante da Assembleia de Deus
na renovação do Pacto das Catacumbas, que tem a ver com a teologia da libertação. A RELEP assinou, nem todos os membros da RELEP assinaram, mas cerca de 32 assinaram um documento de apoio ao Sínodo da Amazônia. O site da RELEP depois saiu do ar, tá certo? Saiu do ar. Não sei se eles acharam ruim que a gente gostava de pesquisar por lá, eu mesmo gostava. Mas, assim, eu tenho uns textos deles que eu salvei no meu... Mas, assim, o que acontece, né? Céus e terra passarão, mas o print permanecerá, né? Desculpa aí essa paródia, essa paráfrase. Mas o que acontece é o seguinte, eles estão se organizando para tornar normal o discurso deles. Aí o irmão fala assim, como é que isso vai chegar lá na ponta? Vamos fazer um paralelo. Lembra de Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, era uma existencialista, esquerdista e tal, francesa. Ela escreveu um livro há muitas décadas chamado O Segundo Sexo. A mulher não nasce mulher. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Tudo bem, uma besteira total. Aquela ideologia queer, né, de que existem vários gêneros, você pode se transformar. Uma besteira total, ridículo. Agora, há pouco tempo, o STF incorporou essa teoria queer e essa ideologia da Simone de Beauvoir em acórdão. O ministro Celso de Mello, citando Simone de Beauvoir, disse, ninguém nasce mulher, torna-se. Ou seja, chegou numa decisão judicial da Suprema Corte Brasileira uma teoria ridícula. E não por acaso. E chega nos púlpitos também. Como é que chega nos púlpitos? Como? Não por acaso Celso de Mello é queridinho das esquerdas, né? Queridinho das esquerdas. Ele é progressista. Agora, isso chega lá na ponta como? Vamos lembrar de Frida Wingren? Né? Eu gosto de dizer, você já tem a Frida Kahlo, deixa a nossa Frida em paz. Né? Frida Kahlo, sim, é ícone do feminismo. Estão querendo transformar a Frida Wingren no ícone, como se ela fosse uma feminista avant la lettre, né? Uma feminista antes do seu tempo. Uma proto-feminista. O que eles estão fazendo com a Frida Wingren é uma falta de respeito histórico. Eles querem reformular a história. Olha o que eles fizeram. Não, porque Frida Wingren... Tem lá uma pesquisadora chamada Valéria Cristina Vilhena. A BBC Brasil, em 2018, salvo engano, fez com base numa tese de doutorado, numa pesquisa da Valéria Cristina Vilhena, uma reportagem acerca de Frida Wingren, a missionária perseguida no Brasil e internada no hospício e tal. Eles ouviram um historiador da Assembleia de Deus, né, uma pessoa aí, ouviram um membro da igreja lá de Levi Petrus. Esse membro da igreja de Levi Petrus diz assim, quando ele é perguntado, vocês ordenam mulheres a posições de liderança? Ele disse, claro, nós nos orgulhamos de sermos, nós gostamos de ser considerados uma igreja progressista. Né? Essa pesquisa foi feita para tentar mostrar que a Frida Wingren é uma feminista, que brigava com Samuel Nistron, né, que tinha caso de adultério, que na verdade era uma mulher emancipada, que Daniel Berg... tem até um estudioso da RELEP, Gedeon Freire de Alencar, ligado à igreja do Ricardo Gondim, que ele disse que, na verdade, o Daniel Berg era quase uma nulidade, o Gunnar Wingren ficava ali na retaguarda e quem mandava mesmo era a Frida Wingren, que escrevia, que fazia, acontecia, que ela só não pôde mais porque Samuel Nistron não deixou. E eles tentam fazer essa revisão histórica por essa chave de gênero e sexo. Essa chave de gênero e sexo. Então, o que o Gideon... Eu li a dissertação de mestrado dele toda, muito mal escrita, por sinal, estava disponível ali na internet, não sei se aquela foi a parte final, mas é muito difícil, às vezes, de ler, que é uma coisa meio rocambolesca, mas eu li toda, irmão, eu passei por essa tortura, eu li tudo. E o que ele diz é o seguinte, ele vai tentando mostrar o pentecostalismo como um movimento social nos moldes esquerdistas, movimento de negro, de mulher, e ele coloca Gunnar Wingren e Daniel Berg como é que você pode enxergar Gunnar Wingren e Daniel Berg de uma forma oprimida? Ah, não, eles eram suecos, mas eles eram de uma igreja livre na Suécia, e a opressão estava na igreja estatal luterana.
Mas interessante... Então, assim, eles eram os oprimidos e a igreja oprimia. Oi? Interessante, o Mike perguntou, né? Como isso chega lá na ponta, na congregação. Eu me lembro que há uns 23 anos atrás, eu estava indo na faculdade de História e eu me deparei com uma pesquisadora. Ela era secular, não era cristã, mas era pesquisadora do movimento pentecostal. E ela decidiu que ia fazer uma tese de doutorado sobre as Assembleias de Deus. E tese de doutorado tem títulos enormes, né? Então, o título da tese dela era alguma coisa mais ou menos assim: os meios de expansão da Assembleia de Deus através da sua penetração nas camadas oprimidas e excluídas da sociedade. E aí, eu li aquele negócio, pensei comigo, dei risada na hora, pensei comigo, gente, se essa moda pega, pegou, chegou na ponta já, é o que nós estamos vendo hoje. A partir do momento em que há um debate por meios oficiais para tratar da figura da irmã Frida Wing como uma heroína pentecostal feminista. É dolorido, meus irmãos. Meu nome é Gunnar. Perfeito. Aí vai fazer um negócio desse com Frida? Não pode. Já tem Frida Kahlo. Frida Kahlo já serve para isso, não precisa de Frida Wing. Pois é. Outra coisa, quando nessa época, os assembleanos, muitos irmãos, se sentiram, pelo que eu vi assim, elogiados. Olha que bom, estão falando de nossa história, a BBC está falando de nossa história. Aí começa a vir assim, realmente tem muita opressão no nosso meio, as mulheres não podem ser pastoras. Começa a ecoar no meio do povo esse tipo de discurso. Sim, por que mulher não pode ser pastora? Ela foi uma pastora na prática, ela foi nossa representante lá atrás, compreende? Então começa a vir esse discurso. É um discurso, irmãos, muito insidioso, é um discurso diabólico mesmo. E aqui nós não somos como eles, né, pastor? Nós temos que usar, nós temos que ser claros no que nós dizemos. Eles realmente usam esse discurso de maneira subreptícia e nós precisamos ser objetivos. Só mais uma coisa interessante, é o seguinte, esse Gideon Freire de Alencar escreve, ele escreve, aí o pessoal fala, tem gente que compra livros, poxa, agora historiador, fala, a visão ideológica da nossa história, e ele coloca os pastores pentecostais como os opressores, né? Aquela coisa, quase coronelismo inchado e voto, né? Aquele livro clássico, é quase como se fosse isso, e o povo, é o povo oprimido, são os pentecostais oprimidos, né? É o povo do proletariado, que, coitado, são dominados por esses pastores. Eles precisam fazer com que o povo receba essa mensagem. Gente comprando essa ideia. Tinha muito mais coisa para falar sobre isso, mas eu não posso, né, me estender muito em razão da nossa área, mas aguardo o desenvolvimento das perguntas. Então temos ainda tempo para 2 perguntas, de maneira um pouco mais objetiva. Irmão Bruno? Pastor, que a esquerda teológica ela é danosa para a igreja, isso está bem claro. Agora, como que a igreja pode se prevenir disso? Como que a igreja pode se prevenir desses teólogos liberais? A primeira coisa é sabendo que eles existem, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. É não negar a sua realidade. Quando eu escrevi alguns artigos sobre isso, houve alguns influenciadores aí, que essa turma gosta, que começaram a dizer, fogo na floresta, isso que ele está dizendo não tem nada a ver. Não, que besteira, meu Deus. Ele é um alarmista. Porém, meus irmãos, muita gente, olha, eu recebo contato de gente de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais, do Ceará, do Brasil todo, pessoas que dizem, pastor, eu estou entendendo, gente de Pernambuco, eles vêm dizendo, pastor, eu estou percebendo isso que o senhor está dizendo, pastor, é verdade. As pessoas começam a detectar o sotaque de esquerda, compreende? Quando você mostra, você dá um nome, não é questão de rotular, é categorizar, não é simplesmente adjetivar. Disseram que eu estava adjetivando, tem uma meninada aí, né, que qualquer coisa que você use contra os calvinistas, eles acham que é bom. Mas peraí, se o diabo se levantar contra os calvinistas, eu vou ficar do lado do diabo? Isso, essa sutileza que eles não conseguiram pesquisar. Porque o diabo às vezes se levanta contra o calvinista, eu vou ficar do lado do diabo então, porque isso é anticalvinista, isso é besteira.
né? Assim como nós não devemos aceitar o antipentecostalismo, né, de um Granconato, por exemplo, eu cito o Granconato que eu escrevi um artigo sobre ele. Ele é um antipentecostal. Né? Ele é um antipentecostal. E eu não tenho compromisso com o antipentecostalismo, como também não tenho com o anticalvinismo. Né? Agora, eu não sou calvinista. Eu sou pentecostal e sou arminiano. E eu tenho, não vou dizer orgulho, né? Não sei se essa seria a palavra, mas eu me alegro de ter nascido de ter essa herança pentecostal, arminiana. Isso me faz muito bem e eu entendo que é aquilo que se aproxima mais da palavra do Senhor. Mas assim, o irmão perguntou sobre o perigo e como nós podemos fazer. Primeiro, detectar a existência dele. Segundo, esses cursos aprovados pelo MEC, eu acho um perigo gravíssimo que a CGADB precisaria observar. Porque por meio desses cursos aprovados pelo MEC, que vem esses padres da aula, palestra, eles podem até não serem professores contratados, mas vêm dar uma aula de vez em quando, eles trazem ali um ecumenista, eles trazem um progressista. Aí vão dizer assim, peraí, pastor, o senhor não quer a pluralidade? Não, é claro. Eu tenho livros em casa, até do Edir Macedo, ou seja, para efeito de pesquisa. Quando eu falei de Macedo, que é o ápice da heresia, por favor, né? Quer dizer, eu tenho livro de Mormon em casa, para efeito de pesquisa. Porque Tito e Edir Macedo tá no mesmo nível, né? Mas assim, eu tenho livros em casa, eu tenho coisas, eu tenho material de pesquisa. Eu não posso ter? É claro que eu posso ter material de pesquisa. Mas assim, o que acontece é o seguinte, eu vou trazê-los para o meu coração? Se eu sou uma faculdade, uma instituição confessional, eu não posso me basear numa bibliografia progressista. Vamos observar nos livros desses autores que dizem que só querem um diálogo interreligioso, eles só citam autores católicos. Quando eles citam autores protestantes, é para criticá-los. Na bibliografia deles, o marco teórico é anticristão. E nos nossos seminários, meus irmãos, nós precisamos mostrar que eles existem, mas nós precisamos de bibliografia conservadora. Isso está matando igrejas batistas. Outro dia eu entrei num seminário aqui em Salvador, batista, ligado à Convenção Batista Brasileira. Eu tentei fazer umas aulas, não consegui, não fiquei nem uma semana. O absurdo que eu ouvi lá dentro, teve uma hora que o professor falou, e quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Por acaso ele é petista, alguém me disse. Meu irmão, embora, sem olhar para trás. Eu quero fazer o quê lá? Vou perder meu tempo. Então, isso não... Irmãos, se isso continuar, né, e criaram aí uma rede de educação assembleana, é bom. Quem é que está organizando? Eu sei que tem gente que está organizando. Deixa eu falar logo um negócio aqui. Será que eu falo? Será que eu não falo? Deixa para lá. Mas assim, tem algumas coisas, algumas iniciativas muito interessantes no nosso meio, muito interessantes, mas o pessoal não está percebendo que quem está por trás, quem está comandando, quem está coordenando, só porque tem doutorado, só porque tem mestrado, hoje em dia está essa besteira. É claro que é bom estudar, eu gosto muito de estudar. E quem disser que eu não gosto de estudar é porque não me conhece. Né? A coisa que eu mais compro é livro. A coisa que eu mais faço é ler. Todavia, esse academicismo, tem gente que se apresenta aí, não, porque eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou doutorando, eu sou mestrando, se mostrando com isso, esse alquimismo, esse esoterismo, esse conhecimento que só eles alcançam, que o povo não alcança. E com isso, uma maneira de se de preencher isso, e eles vão se organizando. No regime militar, quem é que tomava conta da educação? Os comunistas, né? O livro que eu tinha na década de 80 de OSPB, Ordem Social e Política Brasileira, era do Frei Beto, Educação Moral e Cívica, Frei Beto, amigo do Lula, tá certo? Então o regime militar disse assim, eu não sou militarista nem a favor de ditadura, mas repare bem, eles não se diziam anticomunistas, mas deixa eles cuidarem da educação, deixa eles cuidarem da cultura, olha aí as consequências hoje. Tá certo? Então, eu acho que a gente precisa identificar a existência deles, acabar com esses cursos aprovados pelo MEC quando se tratar de cursos da Assembleia de Deus. Isso não pode existir, eu sou terminantemente contra. Né? Você não pode falar de apologética não, nem de seitas e heresias, é religiões comparadas. Religiões comparadas? Apologética, sim. Seitas e heresias, sim, senhor. Tá certo? E essas matérias que eles estão acrescentando, que vão matar a fé de muitos irmãos. Teologia liberal mata. Última pergunta, irmão Alexandre. Pastor Alex, se eu não sou, então, da esquerda teológica, então eu sou de direita?
Não, essa pergunta é muito inteligente, porque eles querem nos taxar, eles não querem dizer que são esquerdistas teológicos, eles são progressistas, eles são do bem, eles querem o bem da ecologia, eles querem o bem do gay, eles querem o bem do negro, eles são bonzinhos, eles têm uma moral, né? O filósofo Luiz Felipe Pondé que diz isso. Eles são moralistas, eles fazem o tribunal das redes sociais, né? Eles são puristas, eles têm uma pureza, uma carta de pureza. Uma pessoa faz um comentário lá que eles dizem que é homofóbico, a pessoa vai pedir, pelo amor de Deus, me perdoe. Eles têm a sua cartilha de pureza e tal. Agora, eles não querem ser considerados de esquerda teológica, para não haver um rótulo. Mas todo mundo que denuncia o que eles são é chamado de direitista. Não, eu sou conservador, certo? Eu não gosto de ser taxado de bolsonarista, isso e aquilo. Eu sou conservador, né? Conservador de tipo britânico, digamos assim, né? Roger Scruton, né? Não sei a pronúncia. Gosto do Chesterton. Gosto desses autores, né? Aquele conservadorismo britânico. Eu entendo o seguinte: ideologia, utopia, tudo isso deve ser rechaçado, né? Aqueles modelos abstratos. Eu gosto daquilo que é mais prudente, aquilo que foi provado pelo tempo, foi provado pela história, a civilização judaico-cristã, aquilo que deu certo, aquilo que evoca princípios que eu considero válido. E considero que o conservadorismo, pela palavra do Senhor, você pode ver, conservadores são até ateus, mas que valorizam. Porque posso citar Rodrigo Constantino, eu não concordo com tudo que ele diz, mas ele é um ateu que valoriza o cristianismo. Ele é ateu. O Luiz Felipe Pondé é ateu, valoriza o cristianismo. Escutam, ateu, valoriza o cristianismo. Então, observe bem, você nota aí que eles tentam nos rotular como direitistas para ficar essa questão. Não, eles só nos criticam idealizados. Não é por aí. Nós podemos ter, irmãos, um diálogo, e aí eu acho muito interessante, com aqueles esquerdistas que, na verdade, ainda são conservadores na doutrina, e mostrar para eles as falácias que há em sua ideologia política, né, e a contradição que há em sua ideologia política e a Bíblia. Eu acho que há esse diálogo possível e produtivo. Agora, diálogo com heresia, diálogo com aqueles que, na verdade, defendem uma teologia de esquerda, não dá. É interessante que esse pessoal gosta de ter diálogo, eles odeiam os reformados, odeiam os conservadores como eu e como os irmãos, mas eles querem ter diálogo interreligioso com tudo o que não presta. Eu não estou me referindo às pessoas, mas às teorias que elas defendem. Né? Essa Relep mesmo, o que eles defendem de bom? Feminismo? Tem gente aí, irmãos, defendendo, gente até nova, defendendo pastorado feminino na Assembleia de Deus, com argumentos ridículos. Argumentos ridículos, risíveis. Entendeu? Existem pessoas que vêm do pastorado feminino melhores, errados também, mas argumentos melhores. Né? Argumentos totalmente... Tem um aí que está dizendo que Lucas era um pentecostal, que o evangelista Lucas era um teólogo feminino carismático. Como se diz aqui na Bahia, me faça uma garapa. Não tem nada a ver uma com a outra. Entendeu? Mas eles, irmãos, estão... Como é que isso chega lá no púlpito? Como é que isso chega lá no púlpito no meio do povo? Há um empoderamento. E eles começam a tentar dizer que o pentecostalismo é mais próximo desse discurso, porque eles começam a dizer assim, não, até aí, eu fico querendo citar nomes, mas não é o momento. Mas ficam dizendo, não, a corporalidade do pentecostal, a feminilidade das igrejas pentecostais. Eles fazem uma leitura que não é hermenêutica, é de ciência da religião, não é teológica, é de ciência da religião, é de teoria do conhecimento, não é de como o conhecimento se tem alcançado e praticado nas igrejas pentecostais. Irmãos, o assunto é muito amplo. Um dia, se os irmãos quiserem, a gente pode tentar marcar para falar só de teologia da experiência. Só teologia da experiência. Fica uma dica, uma sugestão. Aí é pano para manga. Aí a gente vai ficar aqui. Coisa boa para a gente. Pastor Alex, nós queremos agradecer ao senhor por ter participado conosco
dessa edição do nosso programa, uma grande satisfação, uma alegria. Não tá pegando. Será que desligou? Ligou. Pastor Alex, queremos agradecer ao senhor por ter participado conosco do nosso programa. Para nós foi uma satisfação muito grande, uma grande alegria, um assunto atual, e queremos louvar o senhor porque nesse assunto o irmão tem sido atuante. Então que Deus o abençoe ricamente. Sugestão sobre a conversa da teologia da experiência está anotada e já é pauta para nós aqui, obrigatória, eu tenho certeza. Então queremos agradecer ao irmão em nome dessa equipe, em nome da ETAD. O irmão é sempre muito bem-vindo em nosso programa. Agradeço muito, quero mencionar os irmãos Mike, irmão Bruno, irmão Alexandre, que estiveram aí com o pastor Guna. O pastor Guna é um amigo, né? Os irmãos também, já afirmo desde já que os irmãos são meus amigos, né? Estou à disposição dos irmãos. Eu louvo a Deus por essa instituição, louvo a Deus pela vida do pastor Guna, que é um líder e tanto. Deus continue abençoando o seu servo, porque eu sei que ele ama esse trabalho teológico e nasceu para isso. E todos esses irmãos estão engajados, eu sei que são muitos, que Deus abençoe ricamente. Irmãos, nós vamos vencer, em nome de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém. Meus irmãos, despedimos-nos aqui mais uma vez, como todas as semanas, esperando que o nosso Deus nos conceda a oportunidade de mais um programa na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Irmão Mike. Deus abençoe e até sexta que vem. Irmão Alexandre. Até a próxima. Bruno. Pai do Senhor, irmãos. Até a próxima edição dos Diálogos Teológicos, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.